Bom dia, meu irmão, minha irmã, bem-vindos a este nosso encontro de toda manhã da reflexão da Palavra de Deus. Hoje, dia 12 de abril, terça-feira da Semana Santa. E eu espero que, de verdade, nos ajude a liturgia de hoje para viver o Tríduo Pascal e celebrar a paixão, morte e ressurreição do Senhor nesta Páscoa. Porque aqui a primeira leitura, hoje, é do profeta Isaías, capítulo 49, do versículo 1 ao 6. Aqui é o segundo canto do servo de Javé. Domingo nós tivemos o terceiro, como primeira leitura da missa de Ramos. Ontem tivemos o primeiro canto do servo de Javé e hoje é o segundo canto. São cantos messiânicos que não são lidos na sinagoga dos judeus. Eles não conseguem interpretar esses cânticos de messiânicos, cânticos. São 4 cantos do servo de Javé. E para ele, o servo de Javé, o Messias, como pode sofrer, como pode morrer, como pode entrar na dor? Ele veio aqui para libertar, salvar, para ser rei, para reinar, para... Como é que ele pode sofrer a dor? Então eles não entendem esses cantos e por isso não usam na liturgia judaica, na sinagoga. Porém, nós os cristãos vemos nestes cânticos tudo cumprido o que aconteceu com Jesus. E aqui vai dizer assim: nações marinhas, ouvi-me, povos distantes, prestai atenção. O Senhor chamou-me antes de eu nascer, desde o ventre da minha mãe. Ele tinha na mente o meu nome. Não? Ou seja, Deus tinha pensado na Virgem Maria para a encarnação do seu filho, para que ele, nascendo, encarnando-se, assumindo a nossa natureza, pudesse nos salvar. Fez de mim a palavra uma espada afiada, protegeu-me à sombra de sua mão e fez de mim uma flecha aguçada, escondida em sua aljava. Aqui, claro que a palavra de Jesus, como a palavra de Deus, ele mesmo dirá, é como uma espada de 2 gumes. E é profunda, atinge, não? Porém, o Senhor sempre respeita a tua liberdade e a minha. Você quer colher a palavra? Que bom. Quer rejeitá-la? Que pena. Mas você é livre. Não é uma palavra impositiva. Porém, aqui é interessante que a promessa é que tu és meu servo, Israel, em quem serei glorificado. E eu disse: trabalhei em vão, gastei minhas forças sem fruto, inutilmente. Entretanto, o Senhor me fará justiça e o meu Deus me dará a recompensa. E agora, diz-me o Senhor, ele que me preparou desde o nascimento para ser seu servo, que eu recupere Jacó e que, para ele, e faça Israel unir-se a ele. Ou seja, a missão de Cristo é trazer o povo de Israel. Tá? Ele veio para os judeus, mestres da lei, sumos sacerdotes do povo, para a sinagoga. Ainda que algum pagão se aproximou de Cristo, etc., mas é muito raro, foi muito pouco, ele veio fundamentalmente, ele mesmo disse no Evangelho, para as ovelhas perdidas da casa de Israel. Não veio para os pagãos. Não que ele recusasse, mas ele não veio fundamentalmente para uma missão aos pagãos. Isso será depois missão da igreja. Né? Cristo veio para Israel, para os seus. Mas é interessante que ele diz assim: não basta seres meu servo para restaurar as tribos de Jacó e reconduzir os remanescentes de Israel. Eu te farei luz das nações para que minha salvação chegue até os confins da terra. Então, claro que Cristo será esta luz, não? Que atingirá o coração de tantos, não?
Porém, quem vai levar esta salvação aos pagãos será a igreja, será os cristãos. Primeiro, o Senhor quer salvar um povo, os discípulos, um grupo do povo de Israel, e esses é que ele envia para os pagãos, para o mundo. Por isso, Cristo, este Messias, alcança o mundo pela sua igreja. Ele não foi, não sei, mas, por exemplo, ele não foi a Roma, Paulo foi. Ele não foi a Corinto, Paulo foi. Entende? E assim por diante. É a igreja. Mas a gente sempre diz que quem foi lá catequizar, evangelizar, que converteu, ainda que pela boca da igreja, foi Cristo. Por isso o Senhor será esta luz que vai atrair os pagãos até Ele, até o Senhor. Eu espero que de verdade nós que temos sido alcançados por Cristo, por meio da igreja, pelo anúncio da igreja, eu espero que nós de verdade nesta Páscoa nos alegremos. Não tínhamos direito à herança de Israel, pois o Senhor nos abriu a porta, nos deu acesso àquilo que era exclusivo do povo de Israel. É um privilégio. Paulo vai colocar que nós somos a oliveira selvagem, o povo de Israel é a oliveira nata, pura, e nós estamos enxertados nela. Não temos direito, mas o Senhor nos ajuda. Espero que o Senhor nos faça acolher este Messias que vem na nossa vida. O Evangelho de hoje é do Evangelho de São João, capítulo 13, versículo 21 ao 33, aí pula, pega o 36 ao 38. Aqui Jesus está na ceia com os discípulos, aqui no Evangelho de João. E diz que Jesus ficou profundamente comovido e testemunhou, em verdade vos digo, um de vós me entregará. Está na ceia, sabe que vai morrer. E de alguma maneira, falando assim, não quer dizer quem é, mas ao mesmo tempo quer provocar a Judas que faça o que ele tem que fazer. Sem o mistério de Judas, não haveria paixão, não haveria morte, não haveria ressurreição. Judas é este instrumento que Satanás usa, porque diz que assim que pegou o pão, Jesus diz, olha, um de vocês vai me entregar, todo mundo querendo saber quem. Pedro faz sinal para o discípulo amado perguntar, quem é, mestre? Jesus diz que é aquele que eu der o pão molhado no molho. E dá a Judas Iscariotes. E diz aqui o Evangelho, depois do pedaço de pão, Satanás entrou em Judas. Mas ele é um instrumento, porém, poderia ter continuado como apóstolo. Se ele tivesse se arrependido, chorado os pecados, como Pedro. Pedro chorará amargamente e escutará de Cristo, apacenta as minhas ovelhas. Talvez Judas, se tivesse se arrependido, não se enforcado, talvez estaríamos falando hoje dele como um apóstolo, como alguém que sim, negou, entregou o Senhor, mas se arrependeu, se converteu e foi apóstolo de Cristo. Que pena, recusou até isto. Se fechou na sua ideia de quem deveria ser Cristo. Dizem os especialistas que Judas entrega a Jesus porque queria que Jesus se defendesse e começasse a revolução. E Jesus está falando de amor, de perdão, mas quando ele vê que Jesus não se resiste ao mal, se deixa prender, se deixa matar, ele não concebe, não consegue aceitar que entregou um justo à morte. E por isso preferiu se enforcar. Pedro chorou porque negou que conhecia o amigo, a quem amava, e chorará amargamente. E aí sim, depois o Senhor vai chamá-lo. Agora sim, apacenta as minhas ovelhas. Que pena, Judas poderia ter participado do ministério, não? E aqui o pessoal não entendeu, porque Jesus vai dizer a Judas, o que tens a fazer, executa-o depressa. Ou seja, vai lá, me entrega logo, né? Me trai, para que eu possa entrar na paixão. Vai logo. Puxa, parece que Cristo não está provocando Judas. Por isto,
Cristo não foi forçado, morto porque alguém o obrigou, ele se resistiu, não. Entregou-se voluntariamente à morte, quando quis, para salvar-nos, na sua liberdade. E ele estava, Jesus, como homem, em união à vontade do Pai. Imagina, sofrerá, suará sangue, mas está unido à vontade do Pai. Anseia, deseja, para tomar este cálice que o Pai lhe dá, para beber, que é a sua paixão, para destruir no corpo como nosso a morte e dar-nos a vida. Ninguém dos outros entendeu o que Jesus estava querendo dizer a Judas, acharam que era para comprar alguma coisa para a festa, dar algo ao pobre. Mas depois que Judas sai, olha o que fala Jesus. Que interessante, como ele lê a história. Depois de receber o pedaço de pão, Judas saiu imediatamente, era noite. Depois que Judas saiu, disse Jesus, agora foi glorificado o Filho do Homem, e Deus foi glorificado nele. Olha que coisa, só com a atitude de Judas, já começa a glorificação de Jesus. Ele não olha para a sua morte como uma coisa triste, ai que pena, vou morrer, não, é a sua glorificação. Vamos falar bem de Jesus e do Pai, por esta entrega, por esta doação, por este oferecimento de si mesmo, em favor de cada um de nós, em favor da humanidade. E por isso aqui ele anuncia a Pedro, que ele, para onde ele vai, anuncia a Pedro e os discípulos, que aonde ele vai, eles não podem segui-lo, como ele já tinha dito aos judeus. E Pedro pergunta, por que eu não posso seguir ao Senhor? E Jesus vai dizer, você me seguirá, mas não agora. Precisa passar pela ressurreição, receber o Espírito de Jesus dele, para tirar-lhe os medos, tirar-lhe um monte de coisas, e ele experimentar que é um fraco, sem Cristo não vai, não adianta ali o seu esforço, o seu voluntarismo, e aí sim seguirá Jesus até a morte. Tanto que morrerá em Roma, crucificado, não, de cabeça para baixo. Então eu espero que nós de verdade vejamos, só dá para seguir a Cristo no martírio, aí eu dizia para os irmãos do Domingo de Ramos, porque se recebe a palma? A palma é uma maneira de dizer o louro da vitória, do combate, aquele que foi achado digno de professar a fé em Cristo, no nome de Cristo. Mas o que significa professar a fé? Ser testemunha. Significa ser mártir. É um dom. Poder morrer pela fé. Eu dizia para eles, coloca na porta de casa esse ramo. Porque se alguém quiser matar algum cristão, perseguir, não precisa procurar muito. Está na porta de casa, ali está o símbolo, a palma. Você quer matar, quer perseguir um cristão, está aqui, nesta casa moramos. Ou seja, ainda Pedro não pode segui-lo. Seguirá mais tarde no martírio, doando a vida como Cristo. Não? E por isso Pedro, como ainda não se conhece, é um voluntarista. Como eu não sei, eu seguirei, né? Como é que ele diz aqui, daria a minha vida por ti. E Cristo diz, você dará a tua vida por mim, não. Hoje, antes que o galo cante, tu me negarás. Ainda Pedro não se conhece. Por isso precisamos primeiro nos conhecer. Conhecer a nossa fraqueza, a nossa pobreza, a nossa limitação humana. É Cristo que, com a sua paixão, morte e ressurreição, nos dá do seu Espírito, do seu amor, para nós sermos capazes de segui-lo no martírio, dar testemunho da razão da nossa fé àqueles que nos pedem, ainda que seja com a nossa vida. Porque o mundo hoje persegue a igreja para ver se temos o Espírito de Cristo em nós, do amor inimigo, de pagar o mal com o bem, porque se não for este Espírito, nós temos o mesmo Espírito do mundo, de defender-nos da revolta, da vingança, de buscar uma justiça e que Cristo escolheu os cristãos para darem um sinal ao mundo. E eu espero que nós, auxiliados pelo Espírito de Cristo, possamos dar razão sempre da nossa fé no mundo de hoje. Oremos. Bendito és tu, Pai Santo, pelo teu amor, pela tua misericórdia. Bendito és tu por esta palavra. Ajuda-nos a acompanhar teu Filho na sua paixão,
para que, fortalecidos por ela, um dia possamos também entrar no martírio, no nosso testemunho de fé, dar a razão da nossa fé. Ajuda-nos também, pelo Teu Espírito, fortalecidos pela Páscoa do Teu Filho, carregar a nossa cruz de cada dia. E te pedimos por Ele que convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Ele que é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Até amanhã, meu irmão, minha irmã, para esse nosso encontro da reflexão da Palavra de Deus.